A cidade de Borda da Mata, localizada no sul de Minas Gerais, parecia tranquila e pacífica à primeira vista. Porém, havia algo de sombrio acontecendo por trás da aparência tranquila da cidade. Em noites de lua cheia, algo sinistro começou a se manifestar nas ruas. Várias pessoas afirmavam ter visto uma criatura enorme e cinzenta rondando pela cidade, e os relatos eram assustadores. Uns diziam que era um lobisomem, outros falavam em bruxaria, mas o fato é que animais começaram a aparecer mortos brutalmente e sem explicação. Até que alguns dias depois, essa criatura aterrorizante atacou o sítio de João e Rebeca, destruindo grande parte da criação e deixando um rastro de horror e medo na cidade. Depois disso, algo surpreendente aconteceu em Borda da Mata. Se você tiver coragem suficiente, descubra o terror que aconteceu. Estão preparados? Então, seja muito bem-vindo ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Vamos para o relato de hoje que nos foi enviado pelo inscrito Daniel. Atualmente ele mora na cidade de Vargem com sua família, mas o terror aconteceu em 2011 em Borda da Mata com seu tio Givanildo. Existia um casal que morava na pequena cidade de Borda da Mata, localizada no sul de Minas Gerais. João, um engenheiro civil, e Rebeca, uma professora de ensino fundamental, eles eram casados há 5 anos e juntos haviam construído uma vida feliz naquela cidade pacata. Fazia apenas 8 meses que eles compraram uma pequena propriedade na área rural da cidade e estavam muito felizes com a conquista. João trabalhava durante a semana como engenheiro e aos finais de semana, se dedicava à pequena criação de carneiros que possuía. Para ele não era trabalho, pois ele amava aqueles bichinhos e era uma paixão que ele carregava desde criança. Eles tinham um funcionário que ficava das 7 da manhã até às 5h30 da tarde, cuidando de tudo para eles. Lá no pequeno sítio tinha um pouco de tudo, mas a dedicação aos carneiros era a prioridade total. Givanildo, que era o homem que cuidava do sítio, durante o dia era muito dedicado e comprometido, morava no mesmo bairro deles e tinha 48 anos de idade. Givanildo tinha uma larga experiência com carneiros, pois no seu emprego anterior em Pouso Alegre, ele trabalhou por 7 anos com esse tipo de criação. Portanto, eles confiavam muito nele. Apesar de gostarem muito de Borda da Mata, João e Rebeca trabalhavam em Pouso Alegre, que é uma cidade maior, e que fica a cerca de 30 quilômetros de distância. Todos os dias, eles enfrentavam a estrada sinuosa que ligava as duas cidades para chegarem em seus respectivos empregos. Apesar do cansaço e do estresse causado pelo trânsito, João e Rebeca se esforçavam para manter um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Eles se amavam muito e faziam questão de encontrar tempo para estar juntos, mesmo que fosse apenas para almoçar em um restaurante de Pouso Alegre que eles gostavam muito, ou dar uma volta pela praça central e tomar um sorvete. João e Rebeca sempre chegavam no sítio no começo da noite, depois de um longo dia de trabalho em Pouso Alegre. Mas antes de chegarem ao sítio, eles precisavam enfrentar um trecho da estrada de terra que estava em péssimas condições. A erosão causada pelas chuvas havia criado enormes buracos na estrada, o que obrigava o casal a passar com o carro bem devagar para evitar danos no veículo. Apesar da dificuldade de percorrer aquele trecho da estrada, eles não reclamavam. Para eles, aquele era um pequeno sacrifício diante da felicidade de terem conquistado o sítio. Quando finalmente chegavam, eram recebidos pelo Givanildo, que sempre estava de prontidão para ajudá-los no que fosse preciso. A rotina no sítio era intensa, mas muito gratificante. João e Rebeca se dedicavam ao máximo para cuidar dos carneiros, sempre com a ajuda do Givanildo. Eles também cultivavam hortaliças e criavam galinhas. O tempo livre que tinham era aproveitado para relaxar, fazer uma caminhada pela natureza ou simplesmente admirar a beleza da paisagem. Apesar de toda a tranquilidade que o sítio proporcionava, João e Rebeca sabiam que precisavam se esforçar ainda mais para manter aquele lugar especial. Mesmo diante de toda a dificuldade, o casal não desanimava.
Eles sabiam que tinham uma vida, feliz e plena no sítio e que, com trabalho e perseverança, poderiam superar qualquer obstáculo. Toda essa felicidade começou a ficar em risco, pois em uma noite de lua cheia, a tranquilidade da cidade de Borda da Mata foi abruptamente interrompida por um evento assustador. Os cães começaram a uivar e os gatos a miar freneticamente, como se algo estivesse os incomodando. Os moradores começaram a ouvir estranhos barulhos vindos das matas ao redor da cidade, mas não conseguiam identificar de onde vinham. No dia seguinte, todos foram surpreendidos por uma notícia ainda mais perturbadora: alguns animais haviam sido encontrados mortos brutalmente sem explicação aparente. Os corpos estavam mutilados e havia marcas de garras e dentes, mas nenhum predador conhecido era capaz de causar tamanha violência. Os moradores começaram a especular sobre o que poderia estar acontecendo. Alguns acreditavam que se tratava de lobisomens, enquanto outros acreditavam em bruxaria ou em alguma outra criatura sobrenatural. Mas todos concordavam em uma coisa: algo muito estranho estava acontecendo na cidade. O medo se espalhou rapidamente pela cidade e muitos moradores passaram a evitar sair de casa à noite. Os mais corajosos que ousavam ir para as ruas em busca de respostas, relatavam ter visto sombras estranhas e olhos brilhantes nas matas. João e Rebeca, apesar de não acreditarem em superstições, também ficaram preocupados com o que estava acontecendo na cidade. Eles temiam pela segurança de seus animais e do funcionário que trabalhava no sítio. Além disso, a estrada de terra que levava até o sítio, agora parecia ainda mais perigosa do que antes. Com o passar das noites de lua cheia, a tensão na cidade só aumentava. Os moradores começaram a formar grupos de vigilância para tentar descobrir o que estava acontecendo, mas nada parecia dar resultado. Os animais continuavam sendo encontrados mortos e os barulhos estranhos persistiam nas matas. Certa noite, depois de um dia exaustivo de trabalho em Pouso Alegre, João e Rebeca voltaram para casa no sítio. Enquanto dirigiam pelo trecho da estrada de terra, eles notaram que a noite estava estranhamente silenciosa. Nem mesmo os grilos estavam cantando. Ao chegarem no sítio, Givanildo parecia estar mais nervoso do que o normal. Ele contou que na noite anterior, um dos carneiros havia sido morto de forma brutal. A garganta do animal estava completamente rasgada e havia marcas de dentes por todo o corpo. João e Rebeca ficaram chocados com a notícia, mas acharam que poderia ter sido algum animal selvagem que atacou o rebanho. Naquela noite, eles jantaram e foram dormir cedo. Mas por volta das 3 horas da manhã, eles acordaram assustados com um barulho muito alto vindo do galpão onde os carneiros ficavam. João pegou sua lanterna e foi até lá para ver o que estava acontecendo. Quando chegou, ele viu uma cena horrível: vários carneiros mortos e mutilados, com as entranhas espalhadas pelo chão. João e Rebeca ficaram aterrorizados com o que viram. Givanildo estava lá também, completamente apavorado. Eles não sabiam o que fazer ou quem poderia estar fazendo aquilo. Eles pensaram em chamar a polícia, mas sabiam que a delegacia mais próxima ficava em Pouso Alegre e que a estrada de terra em péssimas condições seria um obstáculo. Nos dias seguintes, mais casos semelhantes foram relatados em toda a cidade. Animais eram encontrados mortos e mutilados de uma maneira que ninguém conseguia explicar. Alguns moradores começaram a acreditar que havia uma criatura maligna rondando a cidade nas noites de lua cheia. Uns diziam que era um lobisomem, outros falavam em bruxaria. João e Rebeca junto com Givanildo estavam tão assustados quanto o resto da cidade. Eles passaram a trancar todas as portas e janelas da casa e a manter uma arma por perto para se proteger. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas estavam determinados a descobrir a verdade. A cidade de Borda da Mata estava em pânico. Várias pessoas afirmavam ter visto uma criatura enorme e cinzenta rondando pelas ruas durante a noite. A maioria dizia que era um lobisomem, mas outros acreditavam que poderia ser bruxaria ou até mesmo algum experimento genético. No entanto, o medo aumentou ainda mais quando, uma semana depois, a criatura atacou o sítio de João.
Infelizmente, ele não pode fazer nada para impedir o ataque, e quase toda a criação de carneiros foi morta brutalmente. Givanildo, que estava no sítio na hora do ataque, ficou aterrorizado com o que viu e logo chamou a polícia. A partir desse momento, a polícia começou a investigar o caso com mais afinco. Eles coletaram amostras de pelos e sangue deixados pela criatura no local do ataque e enviaram para análise em um laboratório especializado. Enquanto isso, a cidade ficava cada vez mais tensa com o aumento dos rumores e relatos de avistamentos da criatura. João e Rebeca estavam devastados com a perda de seus carneiros e não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eles se sentiam impotentes diante da situação e temiam pela sua segurança e de seus vizinhos. Por isso, decidiram aumentar a segurança no sítio, contratando um segurança particular e instalando câmeras de vigilância em pontos estratégicos. Enquanto isso, a polícia finalmente recebeu o resultado da análise das amostras coletadas no sítio. O que descobriram deixou todos perplexos. As amostras eram de um animal desconhecido, que não pertencia a nenhuma espécie conhecida pela ciência. A partir desse momento, a polícia sabia que estava lidando com algo muito perigoso e desconhecido, com certeza era um lobisomem. O pânico na cidade só aumentou quando a criatura voltou a atacar novamente, desta vez em uma casa próxima ao sítio de João. A polícia foi chamada e imediatamente fez uma busca na área, mas a criatura não foi encontrada. As autoridades decidiram, então, colocar a cidade em quarentena e convocar especialistas em criaturas desconhecidas para ajudar nas investigações. João e Rebeca estavam vivendo um verdadeiro pesadelo e não sabiam o que fazer para proteger a si mesmos e sua propriedade. Eles se sentiam cercados por algo que não podiam entender e que parecia cada vez mais ameaçador. A única certeza que tinham era que suas vidas nunca mais seriam as mesmas depois daquele fatídico ataque. A cidade estava preparada para caçar este lobisomem. Toda noite tinha uma equipe de moradores armada, rondando os locais em que a criatura havia sido avistada, mas nada de encontrar. Até que alguns meses depois, um caminhoneiro que estava indo de Borda da Mata para a cidade de Três Corações avistou o lobisomem se alimentando na beira da rodovia Fernão Dias. Não pensou duas vezes, e jogou o caminhão para cima da fera. A polícia rodoviária chegou logo em seguida e confirmou a morte do lobisomem. Ainda demorou alguns meses para a cidade de Borda da Mata voltar à sua rotina diária. João e Rebeca, apesar da perda dos animais, voltaram a adquirir mais animais e a sua criação foi crescendo naturalmente. E assim termina mais um relato aterrorizante de lobisomem, do canal Escuridão Macabra. Deixo aqui o meu agradecimento ao Daniel pelo relato aterrorizante, e pela confiança em compartilhar este relato verídico conosco. Lembrando que o canal Escuridão Macabra faz os vídeos de relatos, baseados nas histórias passadas pelos nossos inscritos, não atestando a veracidade dos fatos. Agora fica a seu critério decidir se este relato é real, ou apenas uma história de terror contada. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer dois vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.